E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Sugiro que Fuja e hoje vamos falar aí sobre um dos personagens mais polêmicos que já surgiram nesse game. Estou falando dele mesmo, Exterminador, que está com um evento ativo aqui. Hoje é dia 30 de outubro, então o evento ainda vai acontecer por mais hoje e 3 dias, né? Então, durante um tempinho aí, dá pra coletar bastante fragmento, mesmo quem não tem quase nada de fragmento desse personagem, consegue pelo menos aí se repetir até o final, colocar ele em lendário 2, lendário 3, que é o que eu recomendo, assim. O personagem no lendário 3, ele atinge um ápice de poder, se você upar ele direitinho. Bom, o evento dele é aquele evento tradicional, você vai gastando energias azuis para completar e vai ganhando bônus. Aqui já vai uma recomendação, uma dica rapidinha para vocês. Eu não recomendo que você repita esse evento todos os dias. Faça a batalha, complete ele uma vez, não fique repetindo as fases, né? Porque quando você repete a primeira vez você tem um bônus. Então aqui eu te explicar. Tem esse bônus fixo de 5 fragmentos, então com certeza você ganhará pelo menos 5 fragmentos na primeira jogada. E depois tem um bônus aí variável, né, de 0 a 11. Então você pode ganhar 5 ou ganhar no máximo 16. Isso não acontece quando você repete, que daí você pode realmente ganhar até 0. Né? Tem relatos aí de colegas que jogam que já ganharam 0 de fragmentos. Caso no último dia aconteça de você precisar de mais fragmentos, aí sim você repete. Não recomendo que você faça isso antes do último dia, por questão de otimização mesmo. Então guarde as suas joias de essência aí, que o pessoal chama de gold, para usar no último dia, beleza? Mas vamos falar desse personagem então. Para quem não sabe, é um dos personagens mais utilizados do PVP, desde quando ele teve esse rework aí, há uns 2 meses atrás, né? Onde ele ganhou o bônus Percepção, onde ele fica imune aí a alguns ataques. Para tirar a Percepção, você tem que ir atacando o personagem, ou aplicando sangramento, qualquer tipo de dano, né, que ele tomaria, tira 1 de Percepção. E vocês podem ver que nas primeiras posições do PVP domina o Exterminador. Tem um ou outro personagem, mas o Exterminador está dominado. O que antes era um terreno de Supergirl, Arqueira Esmeralda, Aquaman, né, agora está sendo dominado aí pelo Exterminador. Então grande parte do meta atual do jogo, o meta, aqueles, né, lista dos personagens mais fortes, é baseada atualmente ou no Exterminador ou em personagens que conseguem lidar bem com ele. O que acontece com o Exterminador? Estou aqui na posição 81, né? O que acontece com o Exterminador? Ele ganha percepções, né? Além de mais velocidade e mais força, a cada aliado morto. Então, com isso, ele tem uma grande sinergia com personagens aí, né, aliados que revivem, como por exemplo Lobo, Grande, Monstro do Pântano, Apocalipse, né? São personagens que voltam à vida. Mas não precisa necessariamente que ele tenha esses aliados, você pode montar equipes um pouquinho diferenciadas. Deixa eu mostrar esse personagem para vocês. Esta é a minha equipe oficial do PVP atualmente, explicando um pouquinho do porquê essa equipe foi a equipe que eu escolhi. Exterminador de líder, a posição crucial dele é liderança. Se você não colocar ele como líder, você perde grande parte do potencial desse personagem. O meu está no level 70, com todos os equipamentos level 11, então tem 6.500 de poder. A Arlequina, para no começo do jogo não ter problemas em algum personagem que tira percepções, como por exemplo Super Cyborg, ou até mesmo personagens que aplicam grande quantia de sangramentos, que vai fazer a percepção ir diluindo aos poucos. Então ela está aqui, às vezes ela acaba morrendo pela pela WM, né? A Wonder Woman Defensora da Justiça, que muita gente chama de Mulher Maravilha Irritante. O Lobo está aqui para morrer, para aplicar sangramento no outro Exterminador, seja quando ele morre, usando o ataque em área, ou até mesmo para ficar fazendo provocações, e o objetivo do Lobo basicamente é morrer. O Grande está aqui com o mesmo objetivo, também de morrer, mas ele está upado. O Lobo não upei equipamentos, ele está no level 60 com a passiva no máximo, que acarreta em 99% de chance de reviver. E o Grande está aqui para aplicar danos altos em inimigos de energia, já que o Exterminador é físico e a Arlequina é físico e o Lobo é físico.
ele acaba sendo meu DPS aí, principalmente no Super Cyborg e no Hal Jordan, que são os chatos aí que aparecem com o Exterminador, que tem grande defesa física, ficam regenerando escudo, life e por aí vai. Vamos falar dele agora, do Exterminador, do porquê que ele tá tão forte, e aproveitar aqui já dizendo que esse vídeo vai ser um vídeo parecido com o que eu fiz com o Arqueiro Esmeralda, então vai ser um vídeo um pouquinho longo, se você tiver paciência, assista até o final. Alguma dúvida sobre alguma questão que eu não tenha abordado, coloque nos comentários, eu respondo todos os comentários. Então, como o canal é pequeno, poucas pessoas participam, todos os comentários são lidos. Eu já fiz um vídeo nesse esquema, mais ou menos assim, como jogar com Arqueiro Esmeralda, dicas rápidas, né? Então vamos falar um pouquinho do Exterminador. Eu não vou ler a biografia dele, mas para quem tiver interesse aí, pode pausar o vídeo e ler a biografia, né? É um mercenário, é um personagem bem bacana, Slade Wilson aí da DC Comics, que, enfim, tem uma historiografia bem interessante. Geralmente ele não tem excelentes histórias solo, mas ele é um excelente coadjuvante e quando ele aparece ele rouba a cena. O porquê que esse cara tá forte? Esse cara tá forte por diversos motivos. O principal, por conta da sua liderança. Ele, como líder de equipe, ele acaba ganhando mais percepções, mais força, mais velocidade, que torna ele uma máquina de matar. Literalmente como o personagem de fato é nos quadrinhos, né? Mas vamos falar sobre cada uma das skills, tá? E o que eu recomendo vocês aí que não tem ele upado, estão pensando em upar, a dica principal, sempre mantenha os seus equipamentos no level máximo possível. Então, se você está até o level 9, mantenha seus equipamentos, né, no level, perdão, seus equipamentos podem ir até level 9, abaixo do level 60, mantenha-os no level 9. Conseguiu upar o Exterminador para level 60, que é o mínimo que eu recomendo aí para você alcançar grandes posições do PVP, coloque o mais rápido possível esses equipamentos em level 10. Conseguiu colocar level 70, eu recomendo que se upe o Exterminador para level 70 equipamentos level 11, principalmente por conta da chance de crítico que aumenta um pouquinho e a velocidade que aumenta um pouquinho. Com isso você ganha vantagens aí contra outros Exterminadores. Mas vamos lá. Essa primeira habilidade ela é muito interessante. Eu recomendo que você vai mais usar, porque ela não tem cooldown, né? Você pode usá-la a todo momento. Eu recomendo fortemente que você vá investindo nela junto com upando o nível da habilidade, né? Junto com a habilidade de liderança. O que ela faz? Ela tem dano ao inimigo, 50% de aplicar silêncio. Silêncio acaba sendo interessante porque tem uma sinergia bem legal com a extermínio, mas eu vou falar isso daqui a pouco. E o up lendário dela é 50% de redução do medidor do turno do alvo, se o seu exterminador estiver com a vida cheia ou estiver com sobrecura, além da vida cheia. Eu recomendo essa habilidade ser upada, né, juntamente com a habilidade de liderança. Em caso de up lendário, eu coloquei como segundo up lendário. Pelo fato de tirar o medidor do turno do adversário, você acaba tendo uma vantagem muito grande. Tirar o medidor de turno do adversário, o exterminador, vai fazer com que você ataque ele mais vezes, podendo aplicar até silêncio, né? E fazendo com que o seu personagem tenha vantagens, mesmo que o outro exterminador tenha mais percepções que o seu. Vamos para a segunda habilidade. Então, o que eu faria? Uparia essa habilidade aqui junto com a de liderança, upar os níveis, e o poder lendário, segundo ponto. Sanção de Lázaro. Esse é um poder bem interessante. Eu recomendo que você upe logo de cara, pelo menos até o nível 5, para você ter 90% de ganhar mais percepção. Para quem não tem o Exterminador lendário, né, a única forma de ganhar percepção extra seria com essa habilidade. No nível 5 você tem 80%, falei 90%, né? Falei errado, 80% de ganhar mais percepção, no nível 9, 20%. Então no nível 9, que é o caso do meu aqui, você tem 100% de ganhar percepção quando usa esse ataque. Esse ataque, o up lendário dele, é ter 50% de chance de silêncio. Eu não considero um grande up, tanto é que nem essa habilidade nem extermínio estão upadas aqui no meu personagem. Por quê? Porque ele já aplica silêncio, ele tem uma velocidade alta de ataque, já aplica silêncio na primeira habilidade e na terceira habilidade. Talvez seja interessante quando você não está controlando a sua equipe, que eu chamo de PVP, equipe de defesa. Porque daí, fazendo isso, você acaba, né, evitando que o personagem use talvez algumas habilidades mais fortes. Mas se você for ter o seu personagem level 3, lendário 3, como está o meu, essa não precisa ser um up que você precisa ser feito. Extermínio. Dano ao inimigo, né? Silêncio no alvo se o exterminador tiver percepção ou uma imunidade positiva. Então ele pode aplicar silêncio se ele tiver percepção ou imunidade positiva.
Então, imunidade a dano e por aí vai. 150% de dano se o alvo estiver em silêncio. 150% de dano porque eu aumentei aqui a habilidade em dano condicional. Essa não é uma habilidade crucial para você elevar o nível. Eu deixaria essa dentre as últimas para você upar o nível. Inclusive, o nível lendário dele seria um ganho de 100% do aumento de turno se o alvo for morto. É bastante interessante, mas não é crucial. Lembrem que quando, se você tiver uma equipe que morre bastante, revive, ele vai ter velocidade de ataque suficiente e esse ganho do aumento de turno vai ser um ganho quase que irrisório. É interessante, mas não é crucial para ele ser de fato o melhor atual, ou o melhor líder do PVP que nós temos atualmente, pelo menos em relação à utilização e em taxa de vitória. Genialidade tática, que é a habilidade passiva. Você começa aqui o combate com 3 percepção, né? E tem uma chance de ganhar uma percepção extra. Essa chance começa bem baixa e vai aumentando. Eu também acho que essa habilidade não tem uma necessidade de você upar os níveis dela com prioridade. Então eu uparia a habilidade de liderança como primeira, juntamente com a habilidade fogo de cobertura, a segunda, né? Então a primeira habilidade a liderança e a segunda habilidade o primeiro ataque. Tanto em poder lendário como em ups de nível de habilidade. E o up lendário, que é bem interessante, quando você fica abaixo de 100%, você ganha 8 de regeneração e em seguida imunidade à morte, depois de sofrer dano pela primeira vez. Ou seja, quando seu life desce abaixo de 100% pela primeira vez. Isso pode ser bastante interessante se você tem companheiros que provocam. Porque enquanto o seu exterminador vai ganhando mais saúde, né, ele não vira alvo, acaba que os alvos são os seus aliados, e com isso ele pode ficar ganhando percepções e até mesmo aumentando o seu life acima de 100%. Então esse seria o meu terceiro up lendário. Então, e vamos falar aqui da passiva, depois eu faço um resumo dessa situação, tá? É a liderança, que é crucial. Sempre que um companheiro morre, ele ganha aceleração 5 vezes e mais força 6 vezes e um aumento de 50% do medidor de turno. É muito interessante esse aumento do medidor aqui, ele vem por conta do up, né, dessa passiva da liderança, né? E o up lendário é crucial para o seu exterminador. Aqui você deve upar essa habilidade como principal se você quer um exterminador efetivo. O primeiro up lendário é a habilidade de liderança. Você vai ganhar 2 percepções cada vez que um companheiro morre. Então, se no primeiro ataque, por exemplo, eu uso bastante como brincadeira, eu uso bastante no alerta. Coloco o exterminador de líder mais 3 companheiros fracos. Aí você está jogando, por exemplo, contra o arqueiro esmeralda. Ele dá um ataque em área, os meus 3 companheiros fracos morrem. Com isso eu ganho bastante aumento de força e de velocidade. E com isso eu acabo tendo aí bastante percepção e buffs muito altos e acabo vencendo o inimigo sem precisar de ficar ressuscitando ou de equipes com mais força. Só o meu exterminador já tem uma grande diferença. Então essa é uma habilidade fantástica para esse indivíduo. Ele acaba dependendo muito dela para ser efetivo. Inclusive com ela bem upada e com seus aliados morrendo suficientemente numa batalha, é até irrelevante você ter, né, quando você tem bastante buffs dessa liderança, fica até irrelevante você ter equipamentos de level muito alto, porque ele acaba tendo aí um up bastante significativo em relação à força e velocidade. Então, vamos lá. Por ordem de lendária, então, resumindo. Primeiro up lendária, liderança. Segundo up lendária, primeira habilidade. Terceiro up lendária, genialidade tática. Foi o que eu fiz, não me arrependo de ter feito. Caso você queira fazer algo diferente, pode colocar aqui terceira, passiva, genialidade tática e depois fogo de cobertura. Mas eu prefiro tirar medidor do que ficar abaixo de 100%. Ficar abaixo de 100% é algo que você não vai utilizar a todo momento. Já fogo de cobertura você irá utilizar a todo momento. Upando a habilidade. Up a passiva o máximo que você conseguir. Chegou no máximo da passiva, não upou o level do exterminador, upa fogo de cobertura. Chegou no máximo de fogo de cobertura, já upou tudo desses dois, vá para a genialidade tática. Né? Aí você consegue mais percepção aí no começo do combate. Se você quiser, né, ter uma sobrevida maior, com mais percepções.
Do contrário, você pode ir equilibrando aí Sanção de Lázaro, Extermínio e Genialidade Tática de acordo com a sua intenção e a forma como você joga. Como eu sempre utilizei meu Exterminador junto com meu Lobo, Grande ou até mesmo outros personagens que morrem e ressuscitam, eu upei totalmente Exército de Homem Só, Fogo de Cobertura e depois eu fiz um equilíbrio entre esses três aqui. Mas se eu fosse começar hoje, eu colocaria Genialidade Tática aí como um foco junto com Sanção de Lázaro. Por último, uparia o Extermínio. Em relação aos atributos, ele tem atributos bem interessantes, né? Para quem já assistiu meus outros vídeos, sabe que está em verde é proveniente de equipamento, o que está em branco é proveniente do aumento de level. Veja aqui que ele tem uma força relativamente interessante, provinda de equipamentos, né? Um fôlego que afeta pontos de vida também é interessante, faz muita diferença a quantidade de vida que ele tem. A inteligência que vem de equipamento é baixa, então ele não é muito bom contra personagens que têm ataque especial. Ponto de vida, pelo menos metade dos pontos de vida são provenientes de equipamentos. A velocidade dele não é uma velocidade alta, ele está em equipamentos level 11, ele tem velocidade abaixo de muitos personagens aí, como Arqueiro Náufrago, Esmeralda, Mulher Maravilha, Curto-Circuito, Flash, Flash Reverso e por aí vai. E o valor de crítico dele é um pouco irrelevante porque a chance de crítico é baixa. Eu achei interessante colocar ele equipamento level 11, nem todo mundo coloca, justamente porque pequenos ups aqui na minha chance de crítico já fazia diferença, visto que ele ataca muitas vezes. Então um personagem consegue dar 3 ataques seguidos, enquanto um Hal Jordan ainda está upando o seu medidor de turno, então 23% de chance 3 vezes seguidas, né? Você acaba tendo uma chance alta aí de aplicar crítico pelo menos uma vez. Então eu acabei achando que vale a pena. Essa foi a dica de hoje, então. Aí está o Exterminador. Então tem muita gente que usa ele com diversas estratégias. A minha é com o Lobo e o Grande, justamente para poder ganhar um pouco mais de percepções, força e velocidade. É um personagem excelente, vale muito a pena investir. E eu recomendo para quem está no jogo, precisando de um personagem principal, seu líder primordial, invista